Olá! Estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo. Hoje eu estou muito empolgada com essa live de hoje. Eu estou trazendo uma profissional que eu tenho certeza que vai agregar bastante valor à minha audiência. E quem for entrando, tô vendo que já entrou um rapaz. Essa live de hoje é especialmente dedicada às mulheres, porque a gente vai falar sobre menopausa. Então, esse é mais um efeito colateral de quem enfrenta um câncer, né? Quem está em tratamento de câncer, especialmente os cânceres hormônio dependentes, né? Câncer de mama, câncer de útero, enfim. Então eu tô trazendo aqui a Neila Almeida, que é uma chefe de cozinha funcional. Ela vai contar um pouquinho da história dela e a gente vai dar dicas de como a gente pode minimizar esses sintomas da menopausa, quando a gente está em tratamento, a gente sente. Quem está fazendo quimioterapia, quem está fazendo hormonioterapia, tomando, eu até apelido carinhosamente de tamoxinferno, né, devido aos calores que a gente sente quando toma essa medicação, tem letrozol, enfim. Quem for chegando, vou pedir para você compartilhar essa live, clica aí nesse aviãozinho, convida mais pessoas para estar aqui com a gente. E eu quero também que você me diga se você é paciente oncológica, se você está na menopausa. E eu fiquei na menopausa durante meu tratamento, né, a químio, depois eu não menstruei e depois eu fiz o tamoxifeno por 5 anos. Nesse período todo de 5 anos eu menstruei mais 3 ou 4 vezes. E agora que eu terminei o tratamento, já tem 1 ano, a minha menstruação voltou, mas eu ainda sinto calores, o negócio não tá muito 100% não. Enfim, então quero saber de vocês. Deixa eu ver se a Neila já entrou. Se você entrou, Neila, me dá um tchauzinho aí para eu te identificar se você entrou. E quem tá chegando, coloca aí nos comentários se você é paciente oncológica, se você está já na menopausa e quais são os efeitos colaterais, assim, quais são os sintomas que mais te incomodam. No meu caso eram os calores. Eu também tinha irritabilidade e eu percebi às vezes. Eu sou uma pessoa muito positiva, então não tinha aquela coisa de depressão, mas sabe, uma coisa meio enjoada. Às vezes você tá enjoada até de você nem sabe por quê. Mas quando eu fazia atividade física, aquilo pra mim era muito bom. Aquilo mudava o meu humor. Era isso, um pouquinho de mau humor, sabe? Eu tinha. E eu não sou, pelo contrário, eu sou uma pessoa super alta astral, mas tinha dia que eu acordava meio com ranço, uma coisa estranha. Mas aí eu fazia uma atividade física, nadar, correr, uma atividade aeróbica, né, que libera bastante endorfina. E aí eu mudava totalmente o meu humor. Então tinha isso, falta de libido zero. Então eu acho que esses foram os efeitos que eu mais tive, tá? Quem me perguntou aqui, Maristela perguntou se eu não tenho mais. Não tenho mais o quê? Menopausa ou os efeitos, Maristela? Refaz a sua pergunta que eu não entendi. A Nádia tá falando que esse remédio dá muito calor. O tamoxifeno, o objetivo dele é colocar a gente em uma menopausa química. Então essa menopausa, ela não é real. Tanto que mesmo você tomando tamoxifeno, você tem o risco, você pode engravidar tomando tamoxifeno. E é muito perigoso porque na própria bula eles falam que não
você não pode engravidar tomando esse remédio, porque o feto corre risco de nascer com deformações. Então, isso quer dizer que não estamos na menopausa, estamos numa menopausa química, né? Depois que termina o remédio, algumas pessoas voltam a menstruar e outras continuam na menopausa. Isso depende muito da idade, se já estava na época de estar na menopausa ou não. Maristela falou calorões, falta de libido. Ok, que mais, gente? Que mais que vocês sentem? O que mais que incomoda vocês? Os calorões é terrível, gente. E de noite para dormir era uma aventura, porque era frio, calor. Com vocês também é assim? Eu até hoje ainda tenho um pouco isso. De repente eu me cubro e tal, com lençolzinho. Agora não muito, porque tá verão, né? Mas aí daqui a pouco vem aquele calorão, começa a transpirar e tiro tudo de cima. E aí daqui a pouco tô com frio de novo, e aí coloco o cobertor, coloco uma cobertinha, um lençol. É impressionante. A Maristela falou que não toma o tamoxifeno porque o câncer foi triplo negativo. Ok. Não, Maristela, os sintomas que eu tinha quando eu parei de tomar o tamoxifeno, eles desapareceram, tá? Mas eu vou falar aqui, eu tô só aguardando a Neila entrar para poder a gente bater esse papo e para poder a gente, deixa eu ver se ela já entrou aqui, ela poder... Não, ela não entrou. Tô esperando ela entrar para poder a gente começar a conversar sobre isso. A Neila tem um perfil bem bacana chamado Descomplica Menopausa, e é o legal que a gente vai falar de que forma vocês podem minimizar esses sintomas de forma natural, com alimentação. Já dei uma dica aqui, né? Atividade física. Gente, atividade física é um santo remédio. Para menopausa, Patrícia, sim, para menopausa. Para os calorões, sim, para os calorões também. Aí, o calorão eu acho que é o que vai batido, né? Que todo mundo sente. É por isso que eu apelidei o tamoxifeno de tamoxinferno, porque é aquele calor, gente, e como eu transpirava bicas, né? Dá aquele calor que vai subindo assim, e eu transpirava demais. Chega a dar mal-estar. Tem gente que tem mal-estar, sensação de desmaio. Eu já ouvi tudo isso. Mas conforme eu falei para vocês, no meu caso, o que eu mais senti além dos calorões foi a falta de libido. Tem gente que tem secura vaginal, tem gente que ganha peso, porque quando você está fazendo hormonioterapia, o seu metabolismo fica mais lento, né? E a partir daí, se você continua, não faz atividade física, é sedentária, come mais, ou come até igual, mas o metabolismo está mais lento, não tem jeito, o risco que você tem de engordar é alto. Então, assim, tem que fazer uma atividade física e tem que cuidar, sim, da alimentação. Certo? A Elisângela falou coração acelerado, chega a faltar fôlego. Será que esse é um sintoma da menopausa, Elisângela? Você sente que é sintoma da menopausa? Então, queridas, deixa eu ver se a Neila já chegou aqui.
A Neila tá atrasada. Bom, enquanto isso, eu vou compartilhando com vocês a minha experiência com relação à menopausa e falar para vocês que no meu caso, eu parei de tomar, eu fiz 5 anos de tamoxifeno, né? E aí eu parei de tomar, terminei o ciclo e uns 3 meses depois eu voltei a menstruar, tá? Nádia, Paty, eu tô ganhando muito peso, tomo suco detox, não adianta nada. Mas não é só o suco detox que vai resolver tua vida, né? Aí no caso é o que eu te falei, quando a gente entra numa menopausa, o nosso sistema imunológico, ele desacelera. Então, você tem que olhar para os seus hábitos como um todo. Gente, a gente tem essa tendência de acreditar que é uma coisa que a gente vai fazer que vai resolver a nossa vida. A gente tem que olhar para tudo. Eu estou praticando atividade física, além desse suco detox, eu cuido da minha alimentação. Qual é a minha ingesta de carboidrato? Será que eu estou comendo mais do que eu deveria? Tá, minha alimentação tá saudável? Meu sono também influencia muito em ganho de peso, tá? Ah, chegou! A Neila chegou, peraí, gente, que eu vou convidá-la para ela vir aqui. Olá! Oi, meu amor. Tudo bom, querida? Tudo bem? Nossa, eu tava até guardando aqui, só consegui te achar agora. Não, sem problema. Às vezes o Instagram demora mesmo. É, Olha, então. prazer imenso ter você com a gente. E eu quero começar o nosso bate-papo. Quero que você se apresente para a minha audiência. A gente estava conversando, falando sobre os efeitos piores da menopausa. Mas eu primeiro quero que você se apresente, conte um pouquinho da sua história para as pessoas que estão aqui nos assistindo. E aí a gente segue o nosso bate-papo. Tá bom, Paty. Prazer é todo meu estar aqui com você nesse teu canal maravilhoso. Super admiro teu trabalho, já dei uma acompanhada legal aí, bem bacana mesmo. É uma guerreira também, como muitas, né? Bom, eu me chamo Neila Almeida, eu sou chefe de cozinha funcional, né? Já há mais de 6 anos que eu estou na gastronomia funcional, que é aquela culinária, aquela gastronomia que tem a função de usar os alimentos a favor da saúde, né? Então, quando eu entrei na menopausa, eu já estava, há pouco tempo, mas já estava na gastronomia funcional, já tinha saído da tradicional, da normal, né? E aí eu vi uma chance de tratar, de amenizar os meus sintomas da menopausa, tudo por conta do alimento. E aí, Quais foram os como sintomas que toda você mais experiência, teve, Neila? os sintomas que eu mais tive, Paty, posso dizer assim que eu Isso. tive todos, minha amiga. Eu tive mais dos 70 que todo mundo fala que tem aí, eu acho que eu tive todos. Mas o que me deixou muito, que mexeu muito comigo, até eu comentava isso com as gurias da minha live esses dias, foi o fato da minha falta de energia. Eu sempre fui uma mulher muito ligada no 220, ligadona, assim, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, trabalhando, cuidando de filho, cuidando de marido, trabalhando muito, e ainda estudando e fazendo mil coisas, e academia, enfim. E de repente eu me senti totalmente sem energia para fazer nem metade do que eu fazia. E isso me deixou muito, me deu muita negação da menopausa, porque eu não queria acreditar, não queria crer que aquilo estava acontecendo comigo. E aí, em seguida, claro que vem a ansiedade de você tentar resolver aquilo, né? E você não consegue, e essa ansiedade acaba se tornando, inclusive, numa depressão, de você não entender por que que não está dando conta, né? O que que está acontecendo, afinal, com o teu corpo, que você não dá mais conta do que antes você fazia. Então, isso mexeu muito comigo. Fora, isso bem no começo, né? Mas depois, logo após isso, o que mexeu muito comigo também, que me veio com muita força, foram os calorões, né? E na Ah, a verdade, gente está falando disso aqui. Nossa, isso é foi o os excesso, calorões. né? Sudorese, calorão, enfim. É isso aí. Mas, claro que todo o início, né, Paty, da menopausa, seja ela da forma que for, vai ter uma negação, né? E isso aconteceu comigo também, essa negação. Negação no sentido de não procurar ajuda e de não, inclusive, não querer conversar a respeito.
Quando eu me antenei que eu precisava de ajuda, eu já estava com tudo muito forte dentro de mim. E aí foi tipo, quase uma maratona de profissional em profissional para encontrar alguma coisa que fizesse sentido para mim. E eu demorei quase 2 anos para me encontrar desde o início da minha menopausa, né? Então, quando eu comecei essa maratona, eu pude perceber que eu não tinha muito respaldo na questão de ser uma coisa mais natural e também de não ter muita comunicação com os profissionais da saúde nesse sentido. Eu sentia muita falta dessa comunicação. Era como se eu chegasse num consultório médico, seja da minha ginecologista, da minha gastro, porque tu acaba fazendo uma maratona, né, em todos os profissionais. Mas qualquer um deles simplesmente vinha com a situação de querer me dar remédio, né? Remédio para tratar o sintoma. E eu queria ir mais a fundo disso. Eu tinha uma curiosidade de entender por que tudo isso acontecia fisiologicamente com o meu corpo. E isso Uhum. só quem te dá isso são os médicos da medicina integrativa, né? Que tem um olhar voltado para o todo, olham não só a mulher, o homem tanto faz, mas olham a mulher na menopausa como um todo e não simplesmente como uma mulher de mais de 50 anos que está ali esperando sei lá, a morte chegar, né? Então, quando eu encontrei um profissional assim, eu consegui, através dele, me reencontrar como mulher. Foi como realmente eu voltar a me olhar no espelho e falar assim, essa é a mulher que eu conheço. Essa é a mulher que eu quero Uhum. recuperar, entendeu? E aí começou A realmente todo Ana mundo. perguntou, desculpa te interromper, mas é Claro. importante porque está dentro do que você está falando. A Ana perguntou com quantos anos começou essa sua menopausa? A minha menopausa começou, assim, que eu lembro que começaram os sintomas muito já vistos, percebidos em mim, que começou com a insônia, inclusive. E hoje eu tenho explicação para isso, né? Acontece que a melatonina é o primeiro hormônio que sofre alteração na menopausa, é a melatonina. Então, eu comecei com a insônia, eu tinha 47 anos. Eu entrei na menopausa efetivamente, assim que foi diagnosticado, eu estava com quase 49 anos. Então foram 2 anos aí que eu fiquei negando, que eu não queria, na verdade, Uhum. entender que eu estava na menopausa, né? Então eu entrei, até porque eu tinha o Mirena, e o Mirena, ele não deixa você saber se você está menstruando ou não, né? Enfim, e aí quando eu tipo, fui diagnosticada pelo exame, né, que eu estava então na menopausa, isso depois de ter tirado o Mirena e ter ficado quase 60 dias sem usá-lo, sem usar nada, né? Eu me lembro que a primeira pergunta que eu fiz para minha ginecologista foi: ok, eu não vou mais engravidar? Sabe? Não que eu A quisesse gente tem que engravidar. tirar algum proveito disso, né? Mas a minha pergunta ali foi muito sofrida, porque eu entendi que como eu não engravidava, não corria mais o risco, ou não poderia mais engravidar, eu também não era mais a mulher feminina que eu era antes. Era como se eu estivesse perdendo aquela parte minha Eu feminina. entendo isso perfeitamente, porque isso é um peso a mais na vida de nós, mulheres, que estamos tratando de um câncer. Sim, Porque eu fui diagnosticada antes dos 40, então eu fiquei numa menopausa antes dos 40 e tem muitas outras mulheres, né? Eu atendo às vezes clientes com 20 e poucos anos, com 30 e pouco. E aí existe essa questão também, nossa, eu tô na menopausa, eu sou menos mulher, porque falta libido. A gente vai conversar sobre isso, né? Mas sim, as sim. meninas estavam comentando muito isso. Falta libido, falta essa energia que você falou, até para viver, para fazer as coisas da vida, Até para ter né? libido, né? Isso é libido para a vida, né? Falta. Isso, exatamente. É verdade. Então é Aí isso. a Cristina está concordando, falou exatamente o que eu senti quando a gineco me falou. Parece que a gente tá morrendo, né? Tá. Sabe que Nossa, eu tô. hoje quando eu lembro disso, é motivo assim de eu achar graça. Mas na época, eu saí chorando do consultório da médica e vim chorando até em casa. E me sentindo completamente desamparada. Eu não tinha acolhimento. Primeiro, porque eu negava. Segundo, porque o profissional não estava, pelo menos o que eu estava, naquela época eu tinha acesso, não estava sendo, não estava me acolhendo. E porque eu também não queria compartilhar com a minha família sobre isso. Esse foi um grande Uhum. erro, Paty. Acho que esse é o grande erro da maioria das mulheres, de não querer que a família compartilhe desse momento.
né? Você cuida a vida inteira dos teus filhos, do marido, você cuida de todo mundo, inclusive, às vezes, no teu local de trabalho, você cuida dos seus colegas, porque é uma coisa nossa maternal, né? É o nosso instinto materno cuidar. Só que quando a gente está na menopausa, aí você precisa de cuidado. E a gente não aprendeu a ser cuidada, né? A gente não sabe ser cuidada. E aí você nega Eu isso falo para a isso família. direto, a gente nem combinou nada. Não sei se tem É, aluna minha aí, mas eu falo isso direto no meu programa, nos meus programas e atendimentos, que a gente precisa aprender a se deixar ser cuidada e mostrar que a gente também precisa de ajuda, né? Que somos fortes, mas também somos frágeis, né? exatamente. A gente, na verdade, nega isso para a família como uma forma de proteger eles também, né? É nosso lado protetor de novo acontecendo. Mas, gente, eu acredito que é hora da gente dar um basta nisso, sabe, Paty? Porque existe um preconceito, existe tabu. A vida inteira a gente, mulher, né? Mulher, no modo geral, sempre lutou para quebrar tabus, para quebrar paradigmas, seja porque é mulher negra, seja porque é gorda, seja porque é muito magra, seja porque é as duas coisas juntas, às vezes é negra e é gorda, ou é negra e muito magra, ou então no teu local de trabalho também, né? Só que o que eu percebi quando eu cheguei na menopausa? Cadê o movimento da mulher na menopausa? Onde é que está esse movimento que eu não consigo encontrá-lo? Sabe? Então eu comecei a falar e pesquisar muito sobre menopausa. Assim, ó, eu trabalhava muito como chefe de cozinha, né? Eu tinha toda uma empresa para tocar, porque eu tinha uma empresa de congelados. E mesmo assim, após a noite, eu ficava horas e horas, até porque eu não tinha muito sono, né? Horas e horas estudando para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. E comecei a colocar em prática, né? Comecei a achar estratégias, porque o que eu pensei? Tem que ter ferramentas. A natureza é tão linda, Deus é sempre tão bom com todo mundo e com um todo, né? É impossível que não existam estratégias do qual eu possa lançar mão para me sentir melhor, né? E eu fui encontrando essas estratégias Maravilhoso. e fui aplicando Não, em quando eu mim te de achei, eu tudo. falei, meu Deus, eu tenho que convidar essa mulher para fazer uma live comigo. Porque, Que meninas, prazer, no que final dessa prazer. live eu vou colocar o perfil dela para vocês acompanharem. Descomplica a menopausa. Eu achei muito bacana, porque é o que eu acredito também. Eu concordo plenamente com você quando você fala, e olha que eu sou muito grata e aos meus médicos, a toda a equipe que cuidou de mim durante o meu tratamento. É uma profissão que eu amo e admiro demais, médicos, enfermeiros, cuidadores. Mas, infelizmente, a nossa medicina, a medicina ocidental, é uma medicina que é totalmente baseada em alopatia. É para tudo dar remédio. E aí, ele não olha para você, né? É difícil você encontrar um médico. Graças a Deus a gente está num movimento agora, né? De medicina humanizada, que eu acho uma grande redundância esse nome, porque se é medicina já deveria ser humanizada. Mas, enfim, dos médicos, alguns médicos, graças a Deus, buscarem esse olhar para o paciente, não para a doença, ou no caso, né, da menopausa, enfim. Mas o que a gente vê de maneira geral é isso. Ah, tá com problema? Toma esse remédio, toma. E eu sou uma pessoa que detesta tomar remédio. O que eu puder fazer, conforme você mesmo disse, a gente tem a natureza aí, né, que tem tanta coisa que a gente pode usufruir e o nosso corpo ele foi feito para ser saudável, né? Se a gente não Sim, atrapalhar o nosso estilo de vida que está ferra tudo, atrapalhando né? tudo, É que né? ferra tudo. Então eu acho essa sua abordagem fantástica. E aí, nossa, tem um monte de comentário, depois eu vou ler com calma. Eu vou te deixar à vontade para você falar o que a gente pode fazer para minimizar esses desconfortos, né? Que olha, o que eu mandei mensagem para as participantes do meu programa do Câncer com Leveza, o que elas mais relataram, o pessoal que me segue no WhatsApp, tudo, aqui no Instagram também deixei uma caixinha, foi os desconfortos maiores, calores, falta de libido, irritabilidade e ressecamento vaginal. Sim.
Na verdade, né, Paty, isso tudo, essa Ó, junção Helenice de... até falou aqui, ó, libido, nem sei mais o que é isso. Me ajuda. Eu escuto isso direto. Eu acho que é uma das grandes queixas da mulher na menopausa é a falta de libido. Mas se a gente olhar direitinho, né, Paty, isso tudo é como um efeito cascata, né? Como eu falei ali um pouquinho atrás, quando a primeira coisa que começa a cair quando a gente entra nos 40 anos ali, que começa então o climatério, né? É a melatonina, que é um hormônio que, na verdade, ele funciona como um maestro na nossa vida, né? No momento que cai a melatonina, você vai passar a ter sono entrecortado, você começa a ter problemas para dormir e aí desencadeia mais uma série de coisas, porque a melatonina ela está correlacionada diretamente com a serotonina, né? E mais do que isso, para mim poder entender aonde que eu vou gerar a serotonina, eu preciso olhar para a minha microbiota intestinal. Né? Então, quando eu percebo que a minha microbiota intestinal, por conta, gente, não é porque eu entrei na menopausa que eu tive todos esses sintomas. Não, eu tive uma vida do qual, ao longo dos anos, ao longo de, sei lá, 50 anos, vamos falar assim, que você foi fazendo tudo errado. Uma alimentação inadequada, por conta de má informação, né, Paty? Sempre a gente peca muitas vezes e pecava muito mais há um tempo atrás por desinformação, o que hoje já está bem mais resolvido, né? Você também vai ter hábitos inadequados, você herda da tua família não só os genes, como também os maus hábitos, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vá se inflamando. E quando a gente fala assim, ó, as pessoas me perguntam, Neila, qual é o alimento que vai me ajudar, por exemplo, na secura vaginal ou nos fogachos? Eu costumo falar assim, Paty, não existe um alimento para uma doença, existe um alimento para um ser humano. Sabe, esse ser humano, a gente cobra dos médicos que nos olhem como um todo, mas nós também precisamos aprender a ter esse olhar para nós mesmas como um todo. E quando a gente fala em olhar para nós mesmas, você tem que fazer esse caminho para dentro de você. Então, eu não gosto da palavra mimimi, nem daquela velha frase, aqui é que separa as mulheres das meninas. Não, todo mundo é mulher e todo mundo é muito, muito mulher. Quando você chega na menopausa, é porque você foi muito mulher para chegar na menopausa. Né? Então, não, realmente todo mundo aqui é muito mulher. Porém, essa incapacidade que a gente cria como uma forma de proteção, né, de zona de conforto, de não nos olharmos por dentro, acaba trazendo todos esses desconfortos e a gente acaba querendo um milagre, acaba querendo que um alimento resolva tudo, ou uma série de alimentos resolvam tudo. Não, se a gente imaginar que nós somos 35 trilhões de células, porém nós somos mais de 90 trilhões de bactérias, nós precisamos primeiro olhar para a nossa microbiota. O que a gente fez durante todo esse tempo para deixar a nossa microbiota ou em simbiose ou em disbiose? Né? E aí, então, começar a corrigir Traduz essa pra microbiota. gente. Oi? Quando a microbiota está em simbiose, decodifica isso numa linguagem mais simples para as pessoas que estão assistindo a gente. Tá bom, Paty. Nós somos, né, como eu acabei de falar, mais de 90 trilhões de bactérias. A nossa microbiota, vou ler a língua aqui, ela é talvez a maior colônia de bactérias que a gente tem no nosso corpo, né? É muita bactéria. Existem dentro da nossa microbiota dois tipos de bactérias. Aliás, são três. Eu descobri recentemente que são três tipos de bactérias. As gram-positivas, as gram-negativas, né? O nome já diz, uma é do bem, a outra não é tanto assim. E existem as neutras. O que vai determinar essa neutra ir para gram ou ir para positiva ou ir para negativa? O que a gente der de alimento para elas. Então, se eu investir em alimentos processados, multiprocessados, farináceos, leite, glúten, alimentos inflamatórios e alergênicos, açúcares, né? Eu vou incentivar essas bactérias que são neutras irem para o lado negativo. E mais, eu vou estar fortalecendo esse lado negativo a ponto de deixar o lado positivo em desvantagem. Então, como é que essas bactérias do bem, né, as gram-positivas, que são os meus soldadinhos do bem, que estão ali para me defender de tudo que quiser entrar de errado no meu organismo, como que eles vão me defender se eles estão em desvantagem? E por quem culpa de quem isso? Não é por culpa do meu corpo sozinho, é porque eu como errado. É porque eu não me exercito, é porque eu não tomo água o suficiente.
Entende? Então, antes da gente, isso então seria a nossa microbiota. E quando eu falo que a nossa maior parte da nossa serotonina, ela é fabricada no nosso intestino, tinha-se uma ideia errada, que era no cérebro. Apenas 10% é no cérebro, 90% é no nosso intestino. Então, se eu não tenho serotonina, né? Se eu não tenho o triptofano, que é o precursor da serotonina, se eu não consigo dar esse boom de serotonina no meu corpo, como é que eu vou alimentar a minha falta de libido, por exemplo, que ela é muito emocional também, né? Ela é muito ligada aos nossos neurotransmissores. Como é que eu vou lidar com os calorões se eu não sei direito o que está acontecendo por dentro do meu corpo? Né? Então, antes da gente entender o que eu tenho que comer para melhorar isso tudo, eu tenho que entender o que eu tenho que retirar da minha vida. Porque, Paty, eu costumo falar assim, ó, até a menopausa, você dá um jeito, o teu corpo dá um jeito de resolver as coisas por você, tá? Porque existem os nossos hormônios ali para nos defender. Chegou na menopausa, meu amor, não tem mais para onde A correr. casa caiu. Não tem mais para onde correr, Paty. Você vai estar à mercê de tudo que tem de errado para acontecer no teu corpo. Se a gente parar para pensar, né, gente, nós mulheres temos um índice de ter doenças cardiovasculares durante a nossa vida, antes da menopausa, muito abaixo dos homens. É tipo, se não me engano, é mais de 20% de diferença. Quando a gente chega na menopausa, esses níveis, esse índice se iguala. A gente fica tanto quanto o homem suscetível a ter doenças cardiovasculares, né? Por conta de não tem mais os hormônios. Então, será que não é hora mesmo a gente entender que chegou na menopausa, a gente tem que ter uma outra visão para as coisas, e realmente passar a entender melhor o que o nosso corpo está nos dizendo, porque ele fala o tempo todo. Né? É uma enxaqueca que você tem, é um empachamento na tua barriga, é um enxume que você não sabe de onde vem, mas na verdade você sabe, porque você comeu um monte de glúten, tomou um monte de leite, comeu queijo, porque ama queijo, né? Quando você deveria amar o teu corpo, que é esse tempo sagrado que a gente tem, né? Então, realmente, para a gente poder ter uma simbiose, que é quando as bactérias estão equilibradas, minimamente equilibradas, né? Você precisa olhar para o que você tem que retirar da tua vida. E não tem jeito, gurias. Tem que retirar, sim, produtos alimentícios, produtos industrializados, embutidos, açúcar. Pelo amor de Deus, açúcar não pode fazer parte da nossa vida mais, né? E aí você fala, mas eu amo açúcar, eu não vivo sem. Será que não vive sem? E se por acaso alguém da tua família dependesse de você parar de comer açúcar para essa pessoa viver, você não pararia de comer açúcar? Não, o Mas paciente oncológico, câncer e açúcar. Açúcar é um banquete para as células as células cancerígenas. Então, assim, cancerígenas. açúcar não te pertence mais, meu amor. E é impressionante, às vezes tem. Porque quando a gente está fazendo o tratamento, o sistema imunológico cai muito, né? Sim. E de vez em quando acontece de uma ou outra cliente minha falar, Paty, eu tô tendo corrimento, porque em algumas pessoas dá, ou quando faz hormonioterapia, eu tô tendo corrimento. Eu só pergunto, você tá comendo açúcar? É certo? Aí, fala a verdade, você tá comendo açúcar? Ai, de vez em quando eu não resisto a um docinho. É impressionante. É impressionante. E é assim, né? Você vê isso numa pessoa, né? Numa mulher com uma doença do qual depende totalmente a vida dela, né? E já ainda é difícil da pessoa se conscientizar. Agora, tu imagina uma mulher que está na menopausa por circunstâncias naturais, né? Que não foi forçada a Uhum. forçada. Também é bastante. Acaba entrando aí num conflito muito grande, porque eu vejo isso, Paty, muitas mulheres falam assim, tá, mas agora eu não posso mais comer queijo, por exemplo, né? Eu não posso mais comer o meu pão. Falou, gente, poder você pode, meu amor, a gente pode tudo, nós somos livres, né, para fazer o que a gente quiser, mas não convém, né? Não convém tu fazer isso porque tu Uhum. tá maltratando as tuas células. Tu não tá entendendo que hoje tu precisa nutrir as tuas células e não mais simplesmente alimentá-las, né? Colocar caloria para É, dentro. uma coisa que o diagnóstico me trouxe foi essa consciência da diferença entre comer e se nutrir, né? Porque é impressionante, estudos já comprovam que 90% dos pacientes oncológicos, mesmo quem está em sobrepeso, é desnutrido, está desnutrido quando é diagnosticado.
Então, isso é reflexo do que a gente come, de comer mal, né? De comer porcaria, de não comer alimentos que realmente nutrem nosso corpo. Então, assim, resumindo o que a gente conversou até agora, para a gente primeiro olhar, né, essa questão da melatonina, que para mim foi ótimo que você falou. Gente, se ligar nisso, de ver. Claro que isso não é fazer por conta própria, tá, meninas? Né? Buscar, né, Mas tem, um Paty, profissional. tem uma Oi? estratégia que a gente pode fazer para ativar, para normalizar a nossa melatonina, por exemplo, tá? Primeira coisa é equilibrar a nossa microbiota intestinal. Como é que a gente faz isso? Tirando o que tem que tirar e comendo o que precisa comer, né? É assim, é parar realmente de achar que não vai viver sem e fazer o que precisa ser feito, que é parar de comer e incluir, então, alimentos ricos em fibras, né? O que, que vai alimentar essas boas bactérias que a gente falou? As fibras. Os amido resistente, que está, por exemplo, na biomassa de banana verde. Olha só a biomassa de banana verde, gurias. Ela é riquíssima em triptofano, que é o precursor da serotonina. Ela é um alimento para as nossas bactérias boas também, porque ela é considerada um pré-biótico. Né? E é uma biomassa, gente. Tu pode usar ele, por exemplo, no lugar de um creme de leite, para você fazer um requeijão, para você fazer um estrogonofe com esse, usando ele, né? Enfim, tem várias maneiras de consumir a biomassa de banana verde. Ela é rica em magnésio, ela é rica, enfim, é uma série de coisas que ela é riquíssima, né? Então, primeiro isso, olhar para a tua microbiota e regular isso, comendo comida de verdade, né? Investindo em vegetais, principalmente, e frutas, né? Não o suco, mas a fruta inteira para poder ter a fibra. Muitos vegetais folhosos, verdes, verdes escuros são os principais, né? Com isso você vai minimamente equilibrar a tua microbiota. O que, que você vai fazer? Você vai estar produzindo mais serotonina, que é o precursor também da melatonina, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, a higiene do sono, né, Paty? Que você desliga os celulares e tudo mais, no mínimo três Ah, isso é horas. ótimo. Meninas do Clube da Insônia, prestem atenção nisso. Porque quem faz tratamento fica na insônia. Não tem muita insônia, não só por conta da menopausa, mas a menopausa já diminui a qualidade do nosso sono, mas o próprio tratamento traz menopausa. E eu falo essas coisas, mas eu tenho certeza que você vai falar o que eu já falo. A Então, importância dessa higiene, porque a gente se prepara para, né, a gente toma banho, troca de roupa, coloca um baby dollzinho, uma camisolinha. Quer dizer, a gente vai preparar o nosso corpo para dormir. Então a gente também tem que preparar a mente, né? exatamente. E para isso, nada mais justo, né, Paty, do que você se sair da escravidão de ter que olhar um celular toda hora, por exemplo, ou estar com uma televisão ligada, do qual não vai te acrescentar em nada, a não ser te mexer contigo emocionalmente por conta de tanta notícia ruim que a gente vê todos os dias na televisão, né? Gente, nós não precisamos de notícia ruim, ver isso na televisão. A gente já acompanha tanta coisa que a gente presencia, né? Para que ainda ficar vendo na televisão, principalmente à noite? Então, gurias, prestem atenção. O nosso corpo começa a produzir melatonina a partir das 18 horas, tá? E ela tem picos de aumentar essa produção. Então, cada 2 horas a mais, ela vai aumentando essa produção de melatonina, tá? Então, começa às 18 horas e vai aumentando. Então, quando ela vai chegar no pico dela por volta de 3 horas da manhã, que aí realmente é o pico dela. E aí depois ela começa de novo a decrescer, para então dar lugar para aquela. Meu Deus, agora esqueci o nome aqui. Mas já eu lembro. E então a gente despertar, né? O que, que a gente deve fazer quando desperta, então? Até a hora de dormir, que eu aconselho sempre dormir por volta de 10 horas, porque toda hora que a gente dormir antes da meia-noite, ela vale por 2. Olha que interessante isso. Então, se tu vai dormir às 10 horas da noite, até meia-noite tu já dormiu 4, né? Então, dormir numa mínima aí 10 horas da noite, jantar no máximo até as 19 horas. Então, aí dormir às 10 horas, tomar um chazinho de mulungu, de passiflora ou de qualquer outro chazinho aí que é bom para dormir, né? Faz muito bem também. Pode tomar um pouquinho, não tem problema algum. Camomila, erva cidreira. Tem a passiflora, que é maravilhosa, né? E a melissa também. Pode fazer até um blend de mulungu, passiflora e melissa. Fica maravilhoso. E, pelo amor de Deus, né? Sem nada de açúcar, é o adoçante, né, gurias?
E aí você vai, antes de dormir, ali uns 15 minutinhos antes, você ergue e leva as tuas pernas mais ou menos acima do nível da tua cabeça. Então, tu deita na cama e vai erguer as tuas cabeças para cima, das pernas para cima, assim, encostado na parede, né? Com isso, a gente vai ativar o nosso parasimpático, que é uma estratégia para também dar o start para o nosso corpo. Hora de você começar a relaxar, relaxar para então dormir. E quando acorda, gurias? Bom, quando acorda, a primeira coisa que a gente deve fazer quando acorda é procurar uma janela com a luz do dia. Para, através do nosso nervo óptico, mandar o sinal para o nosso cérebro que, ok, é dia e tem que parar de produzir melatonina. Quanta gente acorda de manhã, né, sai para trabalhar sonolenta e até mesmo vai de óculos escuros porque tá fazendo errado, porque você precisa mandar a informação que é dia, que é hora de parar de produzir a melatonina e então dar lugar para meu Deus, sumiu o nome agora, o hormônio o cortisol. Tá? É hora de dar lugar para o cortisol, que quando é o pico dele, o cortisol ele é um hormônio que, para a hora da manhã, ele é excelente. A gente precisa dele, né? Mas como é que você vai mandar o sinal para o teu corpo que é hora de parar de produzir melatonina e começar a produzir cortisol se você não for para fora e olhar para a luz do sol, né? Outra estratégia é caminhar de manhã cedo. A caminhada matinal, que eu chamo porque também vai mandar o comando para o teu corpo que ele tem que produzir agora a serotonina. Lembra? A serotonina é a irmã casadinha ali com a melatonina. Então, produzindo a serotonina, à noite vai ser horário de você produzir melatonina. Existe um ciclo circadiano aí para a gente respeitar, né, Paty? Sem esse respeito a esse ciclo circadiano, que a gente, por conta da modernidade, gurias, a gente esqueceu disso, né? Esqueceu e agora a gente dorme à meia-noite, a 1 hora, e levanta às 9 da manhã, às 8, né? E aí fica naquela história, naquela roda contínua de não conseguir nunca realmente colocar o teu corpo no eixo novamente, né? Então, a higiene do sono é, sim, uma estratégia maravilhosa para a gente recuperar isso. E recupera, gurias, eu digo para vocês, recupera sim. Não tem como não recuperar. Né? É lógico que isso, né, Paty, essas estratégias, por serem estratégias naturais, você precisa de um tempo para isso ser colocado em órbita no teu corpo, né? Então, persista, faça isso. Você passou a vida inteira olhando televisão até meia-noite e estava tudo bem, então agora por que não passar o resto da vida dormindo às 10 horas e olhando para dentro de você como um ser humano que precisa respeitar o ciclo circadiano, né? Então, Perfeito. Eu nem tenho televisão no quarto. Há muito tempo que eu não tenho mais. Para dormir é a cripta do vampiro. Não tem uma luzinha, porque até a luz vermelhinha da televisão, luz de computador, tudo tudo, atrapalha. celular carregando, tudo isso atrapalha essa produção de melatonina. Então tem que ser tudo escuro. E conforme a Neila falou, perfeito, acordou. Abre a sua janela. Eu já falei sobre o meu ritual da manhã, já dei uma aula sobre isso no meu canal do YouTube, que eu já abro a janela, respiro profundamente, falo 3 vezes, respiro e falo obrigada, já aproveito para me conectar com o sentimento de gratidão pela vida, pela saúde, enfim. Por mais um E, dia, né, Paty? claro, Neila, tem muita gente falando aqui, comentando, né? Ai, minha menopausa começou com 38, não é paciente oncológica, começou com 38, 39, outra com 40 e alguma coisa, porque. E o médico, fui falar para o médico, ele riu de mim, não levou fé. Essa questão da menopausa começar, porque assim, eu sou paciente oncológica, então no meu caso, eu não sei exatamente. Eu acho que eu tô, não tô, porque eu parei de fazer o tratamento. A gente tem só para eu te, para você entender um pouquinho melhor, dependendo do tipo, do subtipo de câncer, de mama no caso, a gente tem que tomar um hormônio, não é um hormônio, um inibidor do hormônio, um bloqueador hormonal, Bloqueador. porque esse câncer era hormônio dependente. Foi o meu caso, então eu tive que tomar isso por 5 anos, e aí Uhum. agora parei de tomar 1 ano, mais ou menos, um pouquinho mais de 1 ano, a menstruação voltou, mas tá, meio vai, um mês não vem, enfim, eu acho que eu não sei, porque esse tratamento acaba acelerando a menopausa.
Mas, de qualquer forma, tem mulheres que não são pacientes oncológicas e começam a ter uma menopausa muito mais cedo. E o que eu observo, eu não sei se é porque é o meu meio, Aham. de pacientes oncológicas, enfim. Mas me parece que as mulheres estão entrando na menopausa mais cedo. É impressão minha ou isso está acontecendo? E se está acontecendo, por quê? Isso, infelizmente, está acontecendo, Paty. Inclusive, hoje eu estava fazendo um estudo aqui, um curso online que eu estou fazendo, e uma das falas da médica foi exatamente isso. Cada vez mais meninas, ela fala em meninas com 20 e poucos anos, Paty, entrando na menopausa precoce, que chama menopausa precoce, né? E por que que isso está acontecendo? Cada vez mais as meninas elas estão sendo, além de mal alimentadas, né, com não por opção muitas vezes, mas porque desde um frango que a gente come hoje ele é totalmente modificado os hormônios, né, ele é alimentado através de hormônios. As transgênicos que tem por aí afora a gente acaba consumindo isso, tudo vai acelerando isso, né? Mas um dos fatores principais que se levanta nessa questão é realmente a questão dessas meninas cada vez mais cedo tomarem anticoncepcional, né? E isso é uma bagunça hormonal que a gente promove propositalmente no nosso corpo, né? As meninas promovem. E também o estresse e a má alimentação juntos. Então, é um hormônio cortisol que você envia para o teu corpo exacerbadamente, né, em muita quantidade, por conta de viver um estresse contínuo e um estresse sem ter uma pausa, na verdade, né? Porque hoje em dia, realmente, essas meninas, elas cada vez mais, por conta de uma sociedade que cobra certos perfis, elas estão cada vez mais estressadas, né? E a má alimentação, voltada totalmente para o açúcar, veja bem, o cortisol já vai mandar para o teu corpo a sinalização que ele precisa estocar, porque provavelmente ele vai precisar depois para lutar ou para fugir, né? Bom, isso não vai acontecer, já vai estocar gordura. Então, a obesidade, o sobrepeso, os fast food que estão por aí, que essas meninas cada vez mais consomem, assim, em altas doses, né? Essa alimentação inflamatória e uma das coisas também, Paty, são os alimentos inflamatórios, que ninguém se dá conta disso. As alergias alimentares, que ninguém se dá conta da importância de olhar para isso. Né? Então, eu não sou alérgica a glúten. Um dia, pode não ser, mas um dia tu vai ser. Porque você vai comer tanto glúten que um dia teu corpo vai falar assim, não, chega, não aguento mais. Então, a partir de agora, eu crio uma resistência e dane-se, né? Outro fator, nós somos o quarto país no mundo com maior índice de pessoas com resistência, desenvolvendo resistência insulínica. A resistência insulínica nada mais é do que um excesso de açúcar no nosso corpo, tanto açúcar que o teu pâncreas não consegue dar conta de fabricar insulina, e aí tu acaba, ou ele fabrica demais e você fica resistente a essa insulina. Ou seja, o que vai acontecer com o açúcar que está no teu corpo? Vai ficar jogado ali e vai para a corrente sanguínea, vai ficar em qualquer lugar do teu corpo, em forma de gordura e tudo mais, né? Então, tudo isso, na verdade, não é um fator só, é um conjunto da onde se diz que o estilo de vida moderno, da mulher moderna, né? Que são essas meninas, que para mim, uma mulher de 30 anos, minha filha tem 29 e hoje para mim é uma criança. Né? Então, essas meninas estão desenvolvendo cada vez mais cedo essa precocidade aí na Também menopausa por isso. conta desse estilo de Eu vida. menstruei com 14. Deu uma travadinha, não entendi. Voltou. Eu falei também com 14 anos. Hoje em dia, meninas com 10, 11, 12 anos estão menstruando mais cedo e eu acho que é período, né? De que se você menstrua mais cedo, você vai ter a sua menopausa também mais cedo. Ou não, ou eu estou enganada com relação a isso. Não, existe essa correlação, mas ela não é assim um fator tão assim tão recorrente, na Determinante. verdade, né? Por Entendi. exemplo, eu menstruei com 12 anos e a minha menopausa foi aos 48,
né? Então, eu não sei, Foi não existe cedo, assim uma coisa, entendi. existe uma associação, porém não tem nada que comprove isso realmente, né? Assim como também a questão na verdade, Paty, é o ambiente que você vive que vai determinar isso, entende? Porque da mesma forma com a genética, né? Porque falam que quando a mãe tem uma menopausa precoce, provavelmente você também tenha. Só que, nesse caso, a gente não é refém dos genes, né? A gente tem toda uma epigenética, que é o ambiente que você vive, que você na verdade tem um terreno fértil, mas você vai desenvolver ou não isso de acordo com aquilo que você adubar, né? De acordo com o que você vai plantar nesse terreno fértil, né? É o que você vai colher. Então, é mais voltado realmente para um estilo de vida do qual não se dá mais valor para a comida de verdade. E pior que isso, né, Paty? Não se dá valor e também não se tem a conexão com o alimento. Eu como automaticamente como se não houvesse amanhã. Eu como sem prestar atenção no que eu estou comendo. Eu nem mastigo direito. Eu simplesmente coloco para dentro do meu corpo aquilo que está na minha frente, automaticamente. E essa Olhando a televisão, né? mexendo no celular, né? Essa desconexão acaba invadindo o nosso sistema inteiro. As pessoas podem achar que não, que isso é conversa de uma menopausada, né? É Eu brinco assim. frescura, né? Mas não é, gente. Isso é uma exposição total a essas ondas eletromagnéticas o tempo todo, né? Noite e dia. Gurias, o lugar do celular é carregar na sala, não é no quarto, né? E aí, como é que tu vai fazer um jovem entender isso, uma menina entender isso? Ela vai ter que passar por isso, né, para poder entender. Mas, assim, ó, esse movimento que hoje nós estamos fazendo, Paty, nós mulheres da menopausa, está trazendo mais clareza para elas, né? Por exemplo, a minha filha hoje em dia tem hábitos totalmente diferentes do que quando eu tinha a idade dela. Eu tinha, por conta de um exemplo, por conta da informação, de me ver falando sobre isso. Então, eu falei tanto que me falaram assim, ó, vai falar isso para quem, vai falar tudo isso para quem tem interesse em ouvir. Cria um canal, começa a falar no canal, porque nós não aguentamos mais se ouvir falar. Boa! Sou a maior incentivadora, né? Olha, tem uma É, pessoa aqui que respondeu, que perguntou, ela falou o seguinte: tenho 43 anos e tomo anticoncepcional de forma contínua faz anos. Como vou saber se entrei na menopausa? Qual sua opinião sobre o uso de anticoncepcional contínuo sem pausa para menstruar? se é que ela está usando Mirena, se é que isso é intrauterino ou é via oral. Na verdade, não vai ter muita diferença, mas enfim. Você tem uma mocinha aqui me perseguindo. Mas olha só. Primeiro que o sintoma da menopausa não é só menstruar, né? Esses Tu vai. calorões, essa E falta de a primeira energia, coisa que tu vai sentir, irritabilidade, tudo isso, as primeiras coisas que né? vão Faz vir é parte, o falta de. sono, né? Oi? As primeiras coisas que vão vir aí a falta de sono, o sono entrecortado, de você acordar no meio da noite, né, e tal, a ansiedade e a irritabilidade, mudança de humor. Então é como se fosse um sintoma de TPM contínuo, né? E aí não tem como tu E não perceber elevada isso. ao cubo, né? Sim, contínuo, né? Aquela Então, TPM bem forte. não tem como tu não perceber que tá acontecendo alguma coisa estranha. O que acontece é o que aconteceu comigo. A gente nega. Não, mas não é. Não, mas não pode. Né? E quanto ao uso contínuo do anticoncepcional, eu usei o Mirena por muitos anos, porque eu não sabia o que eu estava Ela, consumindo, não olha, sabia o ela que eu tinha no meu respondeu aqui, corpo. via oral de enogeste. Eu nem sei o que é isso. Via oral Também não. de enogeste. Mas o que a gente ouve falar direto dos médicos da medicina integrativa é que quanto mais cedo uma mulher se livrar do anticoncepcional, melhor para a vida dela, né? Então, Com certeza. essa menina aí de 40 anos, que nem ela tá falando, que ainda tá tomando anticoncepcional, por que não tentar um outro método, né, gente? Ou então, por que o marido, se tem um companheiro, por que ele não se dispõe a daqui a pouco fazer um processo nele do qual não precisa usar isso? Porque, gente, tem uma coisa que a gente tem que aprender quando a gente fica mais madura, né? É a gente primeiro olhar para nós mesmas.
Não importa quem está do lado, se é marido, se é filho, o que essa galera aí quer comer, ou a maneira como ele encara a vida, o problema é deles. Você tem que passar a olhar para uma mulher que está chegando numa maturidade do qual não tem, ou você se olha, ou você vai pagar a conta. A conta não fecha se você não se olhar, né? Então, se o parceiro não quer fazer daqui a pouco um procedimento, conversa, por que que não quer? Qual que é o tabu aí? O que está acontecendo de não querer, né? Ou então encontrar um outro meio de se prevenir aí, né? O que não se admite mais é uma mulher usar o anticoncepcional a vida toda por conta de simplesmente não querer engravidar e também não querer desagradar o parceiro. Isso não. Né? Isso você precisa, no momento que tu tem consciência do que um anticoncepcional de causa, de malefício, não são poucos, gurias, porque é uma. Você está, na verdade, você está interrompendo e atrapalhando os teus hormônios, né? E tudo isso que você está fazendo, você vai pagar conta lá na frente, isso é certo, né? Eu provavelmente, por conta da forma com que eu já vivia quando eu entrei na menopausa, de ser bem natural, de ser já com muita consciência em cima do alimento, se eu não usasse o tal do Mirena, que eu usei por mais de 15 anos, provavelmente eu teria tido uma outra resposta no meu corpo, né? Mas eu usei essa tranqueira por desinformação. Eu simplesmente não queria menstruar só isso. Porque eu precisava trabalhar muito, eu precisava estar competindo a ponto de não ter que passar por TPM. Então eu A gente fiz isso faz comigo. umas coisas, né? Eu fico Eu fiz isso pensando, comigo. gente, antes de eu ser diagnosticada, eu dormia no máximo 6 horas por dia e eu achava que eu estava na vantagem, porque eu estava dormindo pouco para produzir mais. É, Enfim, aí cheguei, fiquei tão nervosa que minhas coisas até caíram, porque eu fico pensando, gente, por que que ninguém nunca me falou que isso era uma burrada que eu estava fazendo, que isso estava detonando a minha saúde? falando, Mas enfim, Paty, só voltando um pouquinho que a gente falou agora da menopausa precoce, né? Um dos grandes vilões, né, da menopausa precoce também, para acontecer isso, é o álcool. E aí me diz qual é a menina, qual é a mulher que não bebe cada vez mais cedo? Tu tá querendo ver, verdade. né? O álcool ele é uma substância imunossupressora. Isso quer dizer o quê? Que vai acabar com a tua imunidade, vai deixar a imunidade lá embaixo. Né? E aí, sem imunidade, teu corpo vai fazer o quê para lutar contra tudo que ele precisa lutar diariamente, né? Então, o álcool, gente, nem aí me perguntam assim, mas o vinho, uma taça de vinho não é saudável? Quer que eu fale a verdade ou quer que eu minta para você? Eu vou falar a verdade. Agora, como que tu vai lidar com essa verdade, né? É uma outra história. Mas não, nem uma tacinha de vinho, uma mulher na menopausa, eu, por exemplo, se eu tomar hoje uma tacinha de vinho, amanhã eu passo mal. Então, eu vou ter que escolher. Eu posso tomar? Posso, mas amanhã eu vou passar mal. Simples, O né? que, ó, engraçado isso, eu não tomo álcool, a única bebida alcoólica que eu gosto é vinho. Mas interessante que eu observei que de uns 2 anos pra cá, eu não sei porquê, mas, quer dizer, não sei, tô sendo irônica, né? Se eu tomar vinho, eu não passo mal, mas eu tenho insônia. Eu É, durmo, chego umas 2, 3 horas da manhã, acabou o meu sono. Ou seja, ele acaba com o meu ciclo circadiano, acaba com. Eu sinto, e aí no dia seguinte eu não sou ninguém. Então é exatamente. uma coisa que a gente, com a idade, vai, né? A gente tem que conhecer o nosso corpo. Exato. Tem que olhar os sinais Nena, dele, olha, né? estão perguntando muito aqui sobre hormônio. O que, que você acha sobre reposição hormonal? Se o hormônio engorda? Enfim, já vou. Antes, até deixa eu falar aqui para minha galerinha. Abri Gente, minha quem kombucha aqui e teve espumou câncer tudo. de mama, câncer de ovário, útero, qualquer câncer hormônio dependente, isso não é opção para gente. A gente não pode fazer reposição hormonal, tá? Então, o que ela vai responder agora são para as pessoas que estão perguntando que nunca tiveram câncer. É isso aí. Bom, o que eu entendo por reposição hormonal, Paty? Existem estratégias, né, que são os bioidênticos, que são os, como é que chama? Agora fugiu a palavra de novo. Eu tinha anotado aqui, o bioidêntico, tem os que são os fitoterápicos também, né, e os sintéticos. Então, o que você tem que analisar aí? Tem que primeiro ser analisado os seus exames, ver toda a tua característica, né? De que mulher que você é. Você precisa
também se informar muito a respeito de cada um deles. Mas quando eu digo muito, é realmente procurar informação precisa, que te diga realmente a verdade sobre esses hormônios. Que não queira nem te vender uma coisa que não vai ser bom para a tua saúde e também não queira te colocar medo para que você pense coisas que não são tão verdades assim. Depois disso, dessa informação que você tem que buscar, tá? Você vai discutir com o teu médico, com o teu ginecologista a respeito. Bom, mas o meu sugeriu o sintético. E eu sei que o sintético, né? Eu estudei, eu descobri que o sintético não vai ser essa maravilha toda que ele está querendo me passar. O que eu faço? Faço o que o meu médico está falando, ou eu procuro um outro profissional e tento entender, fazer ele me entender, né? Ou então, colocar as minhas queixas para ele e ver o que ele me diz. Bom, você vai ter que fazer isso até chegar numa conclusão de que o que aquele médico te falou fez sentido para você. Hoje, com o nível de informação que nós temos, gurias, a gente é obrigada a assumir junto com o médico aquilo que a gente vai botar por dentro do nosso corpo. Não existe mais o médico determinar, não, você vai usar o sintético porque é melhor e acabou e pronto. Não. Também não existe o outro vir e falar assim, ó, o bioidêntico é a melhor coisa do mundo, vai te fazer isso, 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 e você simplesmente acatar aquilo ali e depois ficar colocando culpa em cima de tudo que acontece na tua vida num outro profissional. Isso eu chamo de autorresponsabilidade. Só que nesse momento de autorresponsabilidade, eu preciso olhar também para aquilo que eu estou fazendo com a minha alimentação. De novo vem a alimentação, né? Porque não tem hormônio no Porque não mundo que dê adianta, vai, jeito. não, vou fazer reposição hormonal e E vai continua ficar comendo tudo bem. besteira, dorme mal, não faz atividade física. Aí, gente, aí Isso não tem não, milagre. isso Outra não coisa que existe. você falou, antes até de você concluir, meninas, eu tinha esquecido. Fitoterápico, alguns médicos podem recomendar pra gente, mas exatamente eu assino embaixo de tudo que a Neila falou. Primeiro é você como paciente, eu sempre falo isso, a gente tem que. Você não pode ser uma paciente passiva para nada nessa vida. Você tem que descobrir que, por exemplo, eu não gosto de tomar remédio, ponto. Então, eu vou buscar um médico que pense parecido comigo, que vai seguir essa linha. Não adianta, eu não vou. Claro, se eu precisar, eu precisei, eu fiz 16 ciclos de quimioterapia. Mas é um caso específico. Se eu tenho uma opção de cuidar da minha alimentação, mudar meu estilo de vida, enfim, uma opção de fazer tudo isso de forma natural, eu vou buscar esse caminho. Agora, o fitoterápico, a gente também pode, claro, tem que buscar orientação médica, tudo isso bonitinho. É bem assim, né? Não tem como sair fazendo coisa por conta e também não tem como, porque a vizinha fez, vai dar certo para mim. Nós Exato. somos seres individuais, somos únicos, né? Não existe o todo, todos nós pertencemos ao todo, mas cada um é um ser único, diferente do outro. O que faz bem para um não vai fazer bem para o outro. Para isso existem os exames laboratoriais, né, gente? E para isso existe um médico, um profissional que vai interpretar esses exames também. Então, assim, ó, outra coisa que, como você perguntou ali, hormônio engorda, não engorda? Gente, o que engorda é comer errado. O que engorda, Adorei sua sinceridade. E o o que pessoal engorda fala é isso para mim você, também, o gente. que engorda é você meter, sei lá, pegar um pratão lá com fast food, com mil coisas, batata frita, sentar na tua cama e comer e não dormir Ficar bem e tudo sedentário. mais. Porque assim, é o que eu E estava aí, falando até antes de você entrar. Você, o nosso entrou na menopausa e quem está em tratamento também de câncer, porque está na menopausa química, já o metabolismo desacelera. Só o fato de você comer a mesma coisa e ser sedentária, você já vai engordar. Ai, Paty, eu não estou fazendo nada. Só o fato de você continuar do jeito que está vai engordar, porque o metabolismo desacelerou, né? Então, quem nunca fez atividade física, tá na hora de fazer. se a gente lembrar, né, Paty, que lembra a melatonina que começa, a primeira coisa que cai, né? A melatonina ela age diretamente na nossa tireoide. Os nossos hormônios tireoidianos, T3 mais especificamente, né, porque o T4 vai ter que ser convertido em T3,
ele que manda a ordem para como que cada célula vai gastar energia. É o que a gente chama de metabolismo. E aí esses hormônios da tireoide estão bagunçados aí, né? E bagunça também por conta de uma alimentação inadequada, por sedentarismo, por álcool, né? E aí você coloca a culpa onde? Vai colocar a culpa onde for mais fácil, ou no profissional que te receitou o hormônio que você aceitou, ou então no hormônio. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, gente, é que sim, eu faço reposição hormonal, faço com um bioidêntico. Só que antes de eu começar, eu precisei fazer uma desinflamação no meu corpo. Isso foi um processo bem alongadinho. Eu precisei, primeiro, eu estava com um TGO e TGP alterado, né, que é o fígado já inflamado, e pasmem, eu nunca fui gorda, eu era magra, mas eu já tinha aquela barriguinha ali de mulher na menopausa, né, mas enfim. E aí eu precisei fazer todo um trabalho de tirar essa gordura do meu fígado, acertar isso, equilibrar minha tireoide, que ela estava meio maluquinha, eu tive que equilibrar ela. E aí, bem depois, acertar minha alimentação com tudo que eu precisava em termos de minerais, de vitaminas, de aminoácidos, e aprender a me conectar cada vez mais com o alimento. Só depois eu fui fazer a reposição. Porque não tem reposição no mundo que dê jeito na vida de ninguém se ela não fizer a parte dela, que é cuidar do corpo em relação à alimentação, sedentarismo, sono, água, né? A gente não sabe nem quanto de água tem que tomar por dia. Existe uma média, sim, de quantidade de água para tomar por dia, né? E a mulher na menopausa tem que aumentar essa quantidade de água em 30% a mais por dia, né? Porque essa secura vaginal que as mulheres reclamam, uma dos alimentos, até tem um vídeo engraçado meu no YouTube que fala toma água e água. Se antes tu já tomava, tem que tomar muito mais ainda, né? Tem que tomar, na verdade, usar alimentos que vão promover isso também. Tem que mudar a tua cabeça, conhecer o teu corpo, fazer exercícios íntimos, que são os exercícios pélvicos. Tudo isso tem que se fazer. Então, não existe uma estratégia, existe um conjunto de componentes, né? Existe todo um contexto do qual você vai se colocar no centro dele, Paty. Você é o centro. Ao redor de você é o que você vai ter que comandar isso, né? Não tem outro jeito. Entendeu? Então, quanto aos Perfeito. hormônios, a minha opinião a respeito dos hormônios é o que eu vivi na minha vida pessoal. Eu precisei primeiro colocar meu corpo em ordem, fazer ele funcionar minimamente direitinho, né? Porque quando a gente, antes da menopausa, nós somos como um mar. A água tá ali, cobrindo tudo, né? Baixou a maré, vai aparecer todos os mariscos, os submundos que tem nesse mar, mariscos, recifes e tudo mais. Na menopausa é a mesma coisa. Até a menopausa, os hormônios estão ali, equilibrando tudo. Veio a menopausa, baixou a maré, aparece tudo que tem que aparecer. E geralmente são coisas negativas, né? Por conta da nossa vida durante todo o tempo que a gente viveu. Perfeito, Entendeu? porque aí essa reposição hormonal é a cereja do bolo, mas o bolo tá bonitinho, né? Porque o que você falou, eu acho que a gente tem muito essa mentalidade de buscar o caminho mais rápido, A mas que nem pílula mágica. sempre é o mais efetivo, né? A gente quer a coisa mais rápida, mais fácil. Ai, será que se eu fizer isso resolve? Cara, por que não olhar para a tua vida, olhar para você, olhar para todos esses hábitos que a gente está falando, né? Gente, a gente já passou 10 minutos e não caiu a live. Tá muito bom esse papo. Deixa que fique aí, Neila, né? para a gente Ah, finalizar, é, uma coisa que elas estão falando muito aqui demais. Você já falou no começo da live, né, dos alimentos que a gente deve abandonar, que é uhum, muito parecido com que, porque eu faço uma alimentação alcalina, né, plant-based, que agora está mais chique, mais na moda, mas uhum. foi quando eu estudei muito acerca de que forma eu ia me alimentar para eu Aham. manter o meu sistema imunológico fortalecido e evitar uma recidiva, uma metástase, enfim. E aí você já falou de tudo que eu falo, achei o máximo, mas sabe, tirar da vida, eu brinco com as meninas, eu falo, meninas, isso não te pertence mais, embutido, leite, açúcar, trigo, enfim, isso não nos pertence mais, vamos comer mais o que vem da terra, né? Evitar o que vem da caixa, da lata, comer mais crucíferas, né? Verduras, legumes, frutas. E, e aí elas continuam perguntando, mas
quais os melhores alimentos? Você pode falar uma coisa assim? E, Posso sim. gente, lembrando o que a Neila falou e eu endosso aqui, não é esse alimento que vai salvar a sua vida, não. Isso é um plus para você. Se você não fizer tudo que a gente conversou nessa live, não vai adiantar, não tem milagre. Eu costumo brincar com as minhas alunas também, Paty, que se tem uma coisa que ninguém faz por você, nem mesmo Deus, é a tua parte, né? Então, Mas eu falei exatamente isso. aí a gente resume tudo, né? Mas vamos falar de comida agora, então. Alimentos para aumentar a lubrificação, tá, gurias? Eu tenho, inclusive, Aí, um gente, vídeo. alimentos para aumentar a lubrificação. Até antes de você falar, Ah, engraçado, você falou esse negócio da secura vaginal, eu fiquei pensando, eu nunca tive, mas olha aqui, ó. muita Durante água. eu bebo 3 litros de água, né, de líquido por dia, entre água, suco, chá, enfim, mas bebida natural, né? Eu bebo 3. Durante o tratamento eu bebia 5. Não, a secura Então, eu vaginal nunca tive esse problema. Eu nunca tive. E aí você falou, eu fiquei pensando, caramba, água é o melhor remédio que a gente o melhor tem, remédio que né? existe. Não, a secura vaginal é uma coisa muito louca, Paty. Ela é horrível. Ela é simplesmente horrível, porque você já não tem a libido, né? Aí você pensa, aí se fala, né, que a falta de libido, tudo, a gente tem que olhar sempre dois fatores, né? Dois estados, que é o biológico e o emocional. O biológico é porque não tem mais os hormônios ali sendo produzidos, né? Então, você não tem mais o estrogênio, você não tem mais glicogênio na tua musculatura vaginal. Isso vai sim gerar, vai ficando cada vez mais fininho, fininho, a ponto de, inclusive, gerar fissuras se você forçar, né? Então, imagina como é que tu vai ter psicológico, emocional, para já começar para pensar, né, no ato sexual, no teu parceiro e tudo mais. Se você sabe que na hora da penetração você vai sentir dor, porque tem uma secura vaginal ali que é horrível. Gente, isso é simplesmente Eu já horrível. tive aluna que praticamente casamento acabou. Acaba, acaba, Porque é acaba sim. difícil, é difícil. E aí, assim, ó, o que nós podemos usar aqui para aumentar a nossa lubrificação, tá? Tem um vídeo meu no canal do YouTube que acho que não lembro o título, mas acho que é alguma coisa libido, que eu relato todo, item por item, eu dou uma aula sobre cada alimento. Aqui não vai dar tempo, né? Mas enfim, vamos lá. Vou Então, pegar esse vídeo, você me manda no WhatsApp que eu vou colocar, vou subir para o Stories, meninas, para vocês assistirem. É bom que vocês já assinam o canal da Neila. mais de uma hora de aula, tá, gurias, lá no YouTube. Mas dá para acelerar lá o videozinho e tudo bem. Então vamos lá, ó. Alimentos para aumentar a lubrificação. Biomassa de banana verde é o primeiro, tá? Ela é rica em magnésio, promove a vasodilatação, tá? Então vai aumentar a circulação sanguínea, dessa forma melhora o sistema nervoso e acontece a lubrificação. Outro, chá de amoras negras, tá? Rica em fitoestrogênios. Essa vale para as duas coisas, secura vaginal e aumento de libido. Chá de erva de São Cristóvão. Eu ainda não achei essa bendita dessa erva. Procurei em tudo que é lugar aqui em Porto Alegre e não achei. Se vocês acharem, me mandem, porque olha, ela é rica em Mas chá de amora fitoestrógenos. eu também tomei. Chá de amora É, por causa dos calorões, para melhorar os calorões. e ajuda bastante, né? Então, esse chá de ervas de São Cristóvão, ela atua também e muito na questão do nosso humor. Então, por isso que eu queria já, né? Outro, chá de ginseng, também para ser cura, né? E os alimentos para libido. Então, é o inhame. O inhame ele é riquíssimo em diogesnina, que tem uma substância que vai se encaixar nos nossos receptores. Então, de repente, para quem tem, como é que chama? Que teve o câncer, né? Talvez não seja o melhor caminho, porque ele vai conectar nos receptores e vai, o teu Não, corpo mas vai entender. pode. Não, não, Pode? quanto a isso, Tá. gente, a natureza é perfeita. Alimento a gente pode, a Ah, é natureza é coisa boa. perfeita. É Coisa diferente. boa. É. Aí nós Inhame, temos gente, ainda, ó. amanhã purê de inhame, hein? Amanhã é Inhame, inhame. sexta-feira, Também tem vídeo no meu canal sobre vou inhame lá. fazer purê de inhame. Açafrão da terra. Olha que beleza, uma especiaria, né? Açafrão da terra, ele aumenta os batimentos Açafrão cardíacos. da terra é um alimento top 1 Nossa, anti-câncer. Maravilhoso. Eu então, não sabia que é bom para libido também, não. é, Aí, ele, meninas. ele vai aumentar os batimentos cardíacos, com isso dá sinal de excitação, tá? O alho também é excelente, tá? Aumenta o fluxo de sangue. Aspargos, os aspargos são afrodisíacos, vocês sabiam disso? Aspargos, Ah, eu sabia ele as com partes. Você falou alho ou aipo? alho e aspargos, então agora. Alho. Ah,
Que mais? O chocolate, mas tava não é o chocolate, tá? É o cacau. Então, nem tô falando de chocolate aqui, não Aham. sou as Gente, formiguinhas. chocolate 70% para cima, Pra por cima. favor. O Eu resto não é gosto. chocolate, o resto é açúcar. Eu gosto do 85, é maravilhoso, tá? Então, o cacau, ele vai aumentar a produção da serotonina, né? Com isso, vai dar a sensação de prazer, tá? O gengibre, por conta da ação estimulante dele. As oleaginosas, gente, elas são maravilhosas. Castanhas, nozes, avelãs, amêndoas, são Olha, maravilhosas. essa eu também não sabia. Eu sei que é bom para memória, mas não sabia que era bom para olha, Sim, meninas. ela contém arginina e vitamina B3, que promovem a vasodilatação e aumenta a libido também. Aí nós temos aqui, gurias, a pimenta caiena, é excelente, ela também estimula a circulação, né? As uvas pretas, porque tem resveratrol, é um poderoso antioxidante também. E nós temos um aqui muito interessante, que é a maca peruana. A maca peruana ela é considerada um super alimento, ela tem inúmeros benefícios. Tem vídeo meu também no canal também sobre a maca peruana. E o que acontece? Ela libera no nosso sistema nervoso, né, a comunicação para o nosso órgão genital, ali para o nosso clitóris, mais precisamente, a liberação de sangue. Então, ela não vai estimular nenhum Olha, receptor, ela vai diretamente estimular a ereção do clitóris, tá? Então, isso é bem importante. Né? E aí nós temos as ervas, como a sálvia. A sálvia é maravilhosa. Eu tenho, inclusive, o óleo essencial de sálvia aqui, que é ótimo. Tem gerânio, tem sálvia, tem um arsenal aqui. Ylang-ylang. Os olhinhos essenciais são maravilhosos para fazer massagem no baixo ventre. A baixo ventre é abaixo do umbigo ali um pouquinho, faz massagem com esses olhozinhos. E mais, gurias, adivinha uma coisa que é excelente para libido, vocês não vão acreditar. Exercícios. tá vendo, gente? Os A exercícios vão Fabiana tá liberar as perguntando endorfinas. sobre maca peruana. Gente, ó, não tá caindo. A Fabiana tá perguntando o que é a maca peruana. Ela é oriunda dos Andes, tá? Ela é um tubérculo que eles transformaram num Mas é uma pozinho. erva, É um é o quê? pozinho. É um pozinho. É um tubérculo e aí transforma num pozinho. Tá? E tem inúmeras propriedades. Ela assim, para hipertensão, para diabetes. Lá no meu canal o vídeo explica bem Ah, direitinho, então tá? é bom que já respondeu a pergunta da Cida, que a Cida perguntou: maca peruana pode quem tem pressão alta? Se é bom para hipertenso, Sim, então sim, pode. sim. Lá no canal tá bem explicadinho todos os benefícios da maca peruana e eu dou em detalhes, assim, como que ela funciona, né? E ela é considerada, assim, um super alimento porque ela serve para muita coisa. E a gente pouco tem acesso a ela, né? Então é bem importante a gente começar a usar. Então, os exercícios físicos que vão liberar substâncias como dopamina, endorfinas, né? E também, gurias, muito importante isso para fortalecer o nosso músculo da vagina, são os exercícios pélvicos. Sem isso, não tem vida na menopausa. Tá? Eu nunca usei essa frase com ninguém, mas realmente, sem exercício físico para fortalecer o assoalho pélvico, não existe vida na menopausa, vida sexual. Não existe. Porque Viu, meninas? Vocês têm que aprender a fazer ginástica na bichinha também, também, tá? muito importante. Isso aí vai tanto promover lubrificação, como vai também fortalecer a questão da libido, teu clitóris e principalmente, né, guria, se conhecer, se autoconhecer. De novo, não é mais o parceiro, não é mais quem está ao redor, é a gente, o que vale é a gente, né? Maravilha. Isso. Querida, Oi. prazer imenso. Essa live, olha, 1h20 de live, foi maravilhosa, adorei. Tô te seguindo lá no canal, a gente não vai perder o contato, vai Não, estar sempre se falando. Deixa os seus contatos, as meninas estão perguntando. tá, Qual é o seu canal? Eu vou colocar na descrição dessa live, quando a gente encerrar aqui, o seu perfil no Instagram. Mas fica à vontade para se despedir da minha audiência e para falar onde elas te encontram, como é que tá te bom. encontram. Tá bom, minhas lindas. Bom, tudo é Neila Almeida Descomplica a Menopausa. E todos os meus canais são, sim, para mulher na menopausa. Eu só falo disso. É o YouTube, Neila Almeida Descomplica a Menopausa. O Instagram, Neila Almeida Descomplica a Menopausa. E no Facebook eu tenho um grupo fechado daí para as minhas alunas do jejum intermitente.
Tá? Uma coisa, né, que a gente não acabou não falando sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é comprovado cientificamente que as mulheres que praticam no mínimo 13 horas de jejum, uma média de 13 horas de jejum por dia, a reincidência do câncer cai lá embaixo, cerca de 80%. Então fica a Sim, dica, tá? eu faço jejum intermitente, mas eu já terminei meu tratamento. Então, meninas, jejum intermitente eu também recomendo, mas para quem já terminou o tratamento. Quem está em tratamento não é hora de fazer nenhum, é hora de comer bem e comer saudável. Isso é para Isso quem aí. já terminou. É hora de cuidar Tá? Eu do que faço tem de que cuidar, 14 né? horas, tô vendo se eu consigo ir para 16, mas por enquanto tô das 14 mesmo. Eu faço 20, 24, eu já fiz tudo para imaginar. Uau! Minha ídola! Tá, deixa Maravilha! eu ler uma mensagem aqui para as gurias antes de encerrar. Vocês viram que eu falo gurias porque eu sou aqui do Sul, tá? Tá, gurias? Deixa eu ler uma mensagem para elas aqui de despedida. À vontade. Tá. Então tá. Esse texto eu descobri pesquisando sobre a menopausa, eu descobri, achei lindo demais. E aí eu trago sempre esse texto para as minhas lives, tá? Eu vou ler para vocês. No período da menopausa, a mulher era chamada de sábia pelos antigos. Reter seu sangue significa reter a energia e transformá-la. Os calorões que acompanham o climatério e a menopausa são, na verdade, a Kundalini em manifestação, despertando e alimentando os chakras, nossos centros energéticos. A menopausa é um período de grande poder. Despertar a dádiva da sábia e reconectar-se com a sabedoria do universo. A mulher moderna precisa reconhecer seu poder e honrar seu útero sagrado. Olha que lindo isso. Ó. O útero é o cálice da criação, o caldeirão de gestação de todas as suas criações. Através do útero, geramos não apenas as crianças do futuro. No útero encontra-se a nossa capacidade de dar vida a tudo, gestando com cuidado os nossos sonhos. Façamos do nosso poder criador o grande caldeirão da existência. Que lindo! Tá? Que Tem lindo! postado no Queria... meu Ah, feed. arrepiei aqui. Eu tenho esse Olha, texto postado lá no meu meninas já feed. estão agradecendo, gratidão imensa. Espero em breve ter você Prazer. com a gente novamente, quem sabe para Só um outro chamar. assunto, enfim. Só Mas chamar. prazer imenso falar com você, tá? Beijo, queridas. Beijão para vocês. Tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau.